Galera, isso é inacreditável. Shibuya Otsutsuki alterou a realidade várias vezes. E tudo isso foi possível com o auxílio do Jogando Boruto. Sem contar que a partir de agora tudo vai mudar, pois o Jura já percebeu tudo. Cara, isso tá bom demais, só bora, vai. Mano, muita coisa interessante já aconteceu na obra de Boruto Vortex, mesmo a gente ainda tendo poucos capítulos. No entanto, algumas dessas coisas ainda não foram explicadas da maneira correta, e acaba deixando muita gente em dúvida de como talvez isso aconteceu. Não dá pra negar que atualmente o Boruto está muito poderoso. A diferença dele dos caras de Konoha é tão grande que adversários que ele ganha sozinho, os demais não tancam nem em grupo. E sim, estou falando dos Shinjus, os atuais vilões. Com exceção do Jura, que é o líder e também o mais forte, o nosso querido Uzumaki poderia derrotar qualquer outro sem grandes problemas. E vimos isso acontecer com o Hidari daquela vez, e mesmo que a Sarada e o Konohamaru estavam ajudando o Boruto, dava para notar que ele poderia vencer aquele combate sozinho, coisa que o time 7 jamais faria e realmente não fez, pois vimos que eles estavam por um fio e o jogo só virou e eles derrotaram o Hidari porque o Boruto chegou a tempo salvando geral. Agora outro combate que a galera esquece que o Boruto poderia ter vencido foi contra o Mamouche na primeira vez que ele aparece. Muitas pessoas acreditam que pelo fato do Mamouche ter pressionado nosso menino Borutin por alguns minutos, fez com que ele não conseguisse vencer aquela luta, mas sabemos que a realidade não é essa. O Boruto naquele momento que o Shinju apareceu já sabia que mais deles iriam surgir. Com isso o rapaz não estava mais concentrado na batalha, pois ele já havia notado que outros estavam ali por perto. Com isso, o máximo que ele fez foi desviar do Mamouche e prestar atenção nos demais, já que o real problema ali era o líder deles, o Jura, que por incrível que pareça apareceu voando, encarando o Boruto e o Code numa cena insana. Depois todos eles atacam o nosso querido Uzumaki simultaneamente, daí ele não vê outra opção a não ser sair dali, já que 4 Shinjus contra 1 não daria nada certo. Porém sabemos muito bem que se fosse no mano a mano, somente o Jura iria se sobressair contra o Boruto. O resto deles jogariam no Vasco sem nem pensar duas vezes. Porém mesmo assim, aconteceu algumas coisas na obra que deixou muitas dúvidas na galera. E a mais recente foi quando o Jura acerta o Boruto com seu laser, pois quando ele iria finalizar, o bicho é interrompido, tendo que se retirar. E a única coisa que ele fala é que um sinal dos céus está ajudando o Boruto. Tá, até aí tudo bem, já fizemos um vídeo a respeito disso, porém o mais interessante vem agora, porque essa não foi a única vez que o Boruto foi salvo pelo sinal dos céus. Por incrível que pareça, isso já aconteceu. Ah mano, como assim? Quando isso aconteceu que eu não vi? Meu querido Otaku, isso é muito simples. Durante a conversa do Boruto com o Kashinkoji, dá pra notar que muitas coisas aconteceram e muitas delas envolveram Boruto sem sequer ele saber. O início de tudo é quando o clone do Jiraiya desperta seu poder divino ao estar à beira da morte no confronto contra Ishiki. Após ver o futuro, ele percebe que não poderia morrer, pois havia uma pessoa que precisaria muito da sua ajuda. E só depois de ter revelado tudo que ele viu, faria o mundo mudar e o caos acabar de uma vez por todas. Claro, essa pessoa pelo qual ele se referiu é o Boruto, que após tudo que aconteceu e até mesmo depois da onipotência, virou um foragido e vagava pelo mundo shinobi depois do Sasuke virar uma árvore. O Kashinkoji sabia que precisava encontrar o Boruto e com isso foi imediatamente atrás dele, pois havia uma coisa que ele deveria saber e claro, a gente também, né? E sim, meus amigos, após esse encontro e depois de revelar como ele obteve esse poder, o Kashinkoji literalmente fala que além de ver várias direções do futuro, ele ainda foi capaz de ver cenários onde o Boruto simplesmente morreu e o pior aconteceu na Terra. E é justamente aqui que a nossa teoria se encaixa. Ah mano, como assim? Do que você está falando? Galera, não foi apenas agora que o sinal do céu salvou o Boruto, e sim inúmeras vezes nas várias direções que o Kashinkoji viu. O Boruto e a Sarada, por exemplo, vão de base em um certo momento, mas isso na direção que eles estão não aconteceu, provando que de alguma forma ela mudou. Depois vemos ele falando que o Kawaki foi devorado pelo Jubi e o Code foi o responsável por destruir
destruir a Terra. Porém, isso também não aconteceu, e claro, Ishiki conseguir realizar o seu plano e eliminar todos foi outra das suas direções. Mas como vimos, não aconteceu na atual. O responsável por mudar a direção se trata de Shibai Otsutsuki. Ou para ficar mais claro para vocês, se trata do sinal dos céus, a qual o Jura mencionou. Infelizmente, aquele momento em que o nosso querido Uzumaki foi atacado pelo Shinju, foi exatamente ali que seria o fim dele, mais uma direção em que o Boruto iria de arrasta ia acontecer. No entanto, por incrível que pareça, mais uma vez as coisas mudaram. E o Jura não eliminou o Boruto igual já vimos acontecer em várias direções mencionadas pelo Kashin Koji. Mas agora certamente vocês podem se perguntar, e como Shibai está sabendo ou vendo tudo o que está acontecendo? Afinal, ele transcendeu e nem mais naquele plano ele vive. Galera, a resposta para isso também é muito simples, ele certamente viu e continua vendo através do Jogando Boruto. Eu sei que até agora no mangá ele não apareceu, mas acalmem-se, ele vai aparecer. Ou para ser mais específico, ele até já apareceu, só não foi mostrado pra gente. E aqui eu tenho um ponto bem interessante sobre isso e que por sinal faz muito sentido, e claro, se trata do Obito Uchiha. Pois é, meus amigos, como já sabemos, o Obito possuía uma habilidade extremamente roubada de intangibilidade, onde com auxílio do seu Mangekyo Sharingan, ele era capaz de ficar intocável, dando um trabalho danado para os seus oponentes. No entanto, se vocês repararem, o Kamui, que essa habilidade que ele usava, só pode ser usada com o Mangekyo Sharingan ativo. E isso é igual ao Amaterasu do Sasuke ou até mesmo o Kamui do Kakashi. Porém, por incrível que pareça, o Obito aparece em vários momentos da obra usando apenas o Sharingan e lascando o Kamui em tudo, como se fosse uma habilidade do Sharingan normal. Mano, isso foi algo que poucos perceberam e por incrível que pareça está repercutindo bastante nos vídeos que a galera falou sobre. E muitos até chegaram a falar que poderia ser um erro do autor ou até mesmo um erro na animação. Porém, não era exatamente isso, e claro, certamente vocês irão se perguntar: ah mano, então o que era afinal e o que isso tem a ver com o sinal dos céus e o Jogando Boruto? Meu querido Otaku, a explicação no caso do Obito mais plausível foi que o autor não queria revelar de cara seu Mangekyo Sharingan, pois se fizesse isso, seu disfarce de Madara seria descoberto por nós e todo aquele mistério não aconteceria, e todos saberíamos desde o início que ali era o Obito. Pois é, meus amigos, agora em Boruto pode estar acontecendo a mesma coisa. O Boruto já deve ter usado o Jogan algumas vezes na obra, tanto em cenas do passado, onde ainda não foram mostradas pra gente, como também agora depois dos 3 anos de time skip, porém o autor não quer que a gente saiba ainda. Não é o momento certo e certamente é por isso e talvez seja através dele que o Shibai Otsutsuki está manipulando tudo da forma que ele quer. Já sabemos que o Jogan é um doujutsu que possui meio que vida própria. Afinal, ele ativava sozinho e resolvia tudo sem sequer o Boruto fazer nada, mostrando que sim, há alguém por trás desse poder, e o nome dele é Shibai Otsutsuki. O Otsutsuki divino está de volta. Enfim, gostaram do vídeo? Na sua opinião, o Boruto realmente está recebendo a ajuda do Shibai ou não? Comente aqui, claro, deixe sua teoria. Haha, não se esqueça de deixar seu poderoso like para nos ajudar, e se não for inscrito, se inscreva para fazer parte da nossa família Otaku. Vou ficando por aqui.